Olá, boa tarde. Boa tarde, Jaziel, Thiago, todo mundo aqui. Bom, sem mais delongas, eu vou convidar, para fazer parte aqui da nossa live, nosso convidado de hoje, o professor, que Paulo Dutra, ele é professor, foi professor durante muitos anos da rede estadual. Boa tarde, professor, como vai? Boa tarde, André. A você e a todos que estão nos Tudo ouvindo. bom? Tudo bom? Seja, Prazer muito grande conversar com você. seja muito bem-vindo ao Rotary Clube Recife Novas Gerações. Quero agradecer a sua disponibilidade por estar aqui com a gente. Aproveitando, vou lhe apresentar, Paulo Dutra, para quem não conhece. Ele trabalhou durante quase 40 anos na rede estadual de ensino aqui do estado de Pernambuco. Ele foi professor de educação física, Não, de ainda física. gestor De... de física, de educação física não, desculpa, professor de física. Ainda foi gestor em 3 escolas, incluindo a Escola Técnica Estadual Almirante Soares Dutra, e durante os últimos 10 anos aí atuou como secretário executivo de Educação Profissional e Integral do Estado de Pernambuco, aonde foi o seu último posto. Atualmente ele é deputado estadual e representa a população na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Professor, seja muito bem-vindo. Vou lhe pedir a permissão para estar lhe chamando de professor, e seja muito bem-vindo e fale um pouquinho aí dessa sua experiência, de quem é você na educação, porque a gente lê currículo é muito fácil, mas eu, como professor, sei que a experiência é outra. Então, dê aí a sua fala para Ô, mim. André, eu que lhe agradeço por me chamar de professor, que eu sou professor mesmo. Deputado é algo passageiro, depende da população se quer esse representante. Mas veja, eu fui professor por mais de, como você disse, quase 40 anos da rede estadual de ensino, sempre trabalhei na rede estadual, sou professor de física. Na verdade, comecei meu curso de física na Universidade Federal de Pernambuco e acredito que no terceiro ano eu fiz um outro vestibular e passei em agronomia. Aí fiz agronomia na Universidade Federal Rural. E aí, assim que eu terminei a agronomia, trabalhei um ano, ainda como engenheiro agrônomo, e já era professor estagiário do Estado, porque o Estado ele tem uma carência muito grande. Na verdade, não é o Estado só de Pernambuco, o Brasil todo tem essa carência de professor de física. Então, eu já atuava como professor de física, e aí veio a possibilidade de trabalhar como agrônomo, engenheiro agrônomo. Eu trabalhei ainda um ano como engenheiro agrônomo, mas houve a possibilidade também, de ter que viajar para a Bahia, para morar na Bahia, como engenheiro lá na Bahia, engenheiro agrônomo. E aí, um ano de formado, como eu já era professor, houve essa possibilidade de assumir uma gestão da escola. E eu digo aí que foi minha grande experiência na educação foi quando eu assumi a escola Padre Nécio Rodrigues, em Linha do Tiro. Uma escola nova, uma escola de comunidade, e que naquela época, eu estou falando dos anos de 1993, você tinha lá na escola, do primeiro, da alfabetização, você tem aquelas criancinhas, até o ensino médio. E eu digo aí que foi onde você aprende nessas relações com esses meninos, com os professores, e numa função de gestão. A época eu tinha menos de 30 anos, mas foi muito bom. E aí, depois de um ano de experiência lá nessa escola, eu fui convidado para assumir a direção da Escola Governador Barbosa Lima. Era uma época em que não havia ainda a forma de escolha de gestão. Era indicação, e a gerente na época disse que era pelo trabalho que eu havia desenvolvido lá no Padre Ness, e que eu não dissesse a ninguém, que ela ia dizer a escola só para mim. E quando ela me deu assim, ela disse, durante 8 dias você pode pensar em ser gestor da Escola Governador Barbosa Lima. Coincidentemente, assim que eu vim para Recife, eu sou natural de Timbaúba, eu estudei na Escola Governador Barbosa Lima. Eu fui aluno lá há 2 anos, ali na frente da restauração. E aí eu aceitei de imediato, eu disse, não tenho o que pensar não. Uma escola que você foi estudante e você voltar lá como gestor, e aí passei lá 7, 8 anos da minha vida. De lá fui convidado também para ir para a escola técnica, como você falou aí, Almirante Soares Dutra. Então, para mim, eu sou muito realizado nessa minha profissão, nessa profissão de professor, de que eu escolhi a coisa certa. Não foi por acaso que eu não fui atuar como engenheiro agrônomo e atuar como professor, como gestor dessas escolas. Porque daí, do Almirante Soares Dutra, fazendo um resumo de 35, quase 40 anos. E aí, saindo da Almirante Soares Dutra, houve uma seleção. Foi quando o governo do estado, Eduardo Campos, ele
nos deu essa possibilidade de quem é da casa, de quem é professor, participar de uma forma, eu digo, de uma forma mais efetiva da política pública. E aí ele abriu a primeira seleção no país para que as pessoas pudessem concorrer e assumir uma gerência de regional, porque até então também eram cargos de confiança dos governos que se seguiam, né? E aí eu fiz a seleção. Na época eu lembro que eu fiquei assim meio preocupado, porque eu disse, como é que eu vou fazer essa seleção, que eu sei que é um cargo de indicação? Mas fiz e tive o grande prazer na minha banca examinadora de ter a professora Eliette Santiago. Eu sou oriundo da Universidade Federal e tinha muita vontade de estudar com a professora Eliette e não tinha tido esse prazer. Já a conhecia enquanto professora de lá. E aí eu consegui a primeira colocação e fui e assumi em 2007, ainda o governador Eduardo Campos, a gerência da Recife Norte, que para mim é uma outra grande visão, é outro grande aprendizado. Passando um ano, eu fui convidado pelo então governador e o ex-secretário Danilo Cabral, hoje deputado federal, a que a gente pudesse assumir juntos e construir essa política pública de educação integral no estado de Pernambuco. Para mim, um grande desafio. Eu lembro que na época que eu fui gestor da Escola Almirante Soares Dutra, eu tinha a vontade de ser gestor do ginásio pernambucano e, de repente, eu sou convidado para gerenciar uma política pública que o ginásio pernambucano foi o início de tudo. Então, isso, para mim, foi muito gratificante. Eu digo que é um reconhecimento do trabalho. Aí nós aceitamos de imediato. Um tempo nós ficamos com as duas funções, só respondendo. Muito complicado, por sinal, mas... E aí eu acredito que nós fizemos um trabalho que colocou o Estado onde ele merece estar. Eu acredito que o ensino médio de Pernambuco ele começa a ter uma nova visão, uma nova forma, a partir daí, de 2008, quando a Lei 125 ela é promulgada e nós implementamos ali 51 escolas integrais no estado de Pernambuco. Lógico, baseado numa experiência piloto, que era o ginásio pernambucano. Isso para a gente foi um aprendizado também. E eu lembro que todo gestor dessas escolas, eles eram cargos comissionados. E por eu ter chegado na gerência, essa primeira coisa que a gente tem que fazer é que todo gestor ele seja da rede estadual de ensino, como é até hoje. Eu acredito que isso foi um grande ganho, porque o que a gente aprendeu, o que a gente construiu, fica na rede. E hoje nós temos aí mais de 400 escolas integrais no nosso estado, que eu tive o prazer de comandar nesses últimos 10 anos, em que Pernambuco chegou ao primeiro lugar no ensino médio a nível nacional. Então, para mim, isso é muito gratificante. Eu digo que é uma coroação e é um reconhecimento do trabalho. Agora, eu digo, André, que nós tivemos um alinhamento cósmico, porque nós tínhamos o governo federal, num alinhamento que nos permitia trabalhar, de acreditar. Nós tínhamos o governo Eduardo Campos, depois seguido por João Lira Neto e seguido por Paulo Câmara, que continuou apoiando essa política e que continua até hoje. E nós tínhamos alguém da rede que dizia que era eu, dizia, minha gente, nós vamos construir juntos. Então, eu digo sempre, eu preciso agradecer muito aos gestores dessa época, aos professores que hoje ainda estão, porque você vê, eu estou falando de mais de 400 escolas de educação integral, mas nós temos gestores que começaram lá atrás, lá em 2008 conosco, na primeira seleção. Houve um embate no início muito grande com o sindicato, que o sindicato dizia que nós íamos privatizar a educação do estado de Pernambuco, íamos privatizar o ensino, e não era verdade. O que eu queria mesmo era dar aquelas funções, e que o governo nos permitia dar. Então, isso para mim foi muito gratificante. Hoje a gente realmente tem um entendimento que a educação é um pilar social, né? É uma necessidade, né, da sociedade, e Pernambuco desponta aí entre os estados. Se eu não me engano, Maranhão também está com um processo na educação muito forte, o Ceará, e Pernambuco foi pioneiro, né? Foi um dos primeiros a implantar essa educação, a trazer essa visão de educação. Mas, Paulo, falando em educação, a gente está passando por um momento muito difícil para a sociedade, para o mundo inteiro,
que é essa tal dessa Covid-19. Eu gostaria que você conversasse com a gente, que você falasse um pouco, né, de como você vê, como é que está sendo afetado o nosso processo educacional, né, como é que essa educação está sentindo o impacto dessa Covid-19. Eu penso o mundo inteiro, não é Pernambuco, não é Brasil. É o mundo inteiro está passando por grandes dificuldades, principalmente na área educacional. Eu acredito que o momento é um momento de diálogo, é um momento da gente aprender com os outros, aprender com quem já passou por isso. Nós estamos num estágio. O Brasil hoje é muito preocupante, porque nós não temos um alinhamento político de decisões que possam, eu digo, que tomar conta do povo, tomar conta da gente, tomar conta das pessoas. E a escola, ela é um espaço eu não diria de grande contágio, mas de grandes construções. A escola, especificamente, ela é um espaço de construção de conhecimento, mas nós sabemos onde as relações são muito fortes e onde você tem escolas com 1.000 estudantes. Então, você tem uma escola, um espaço onde passam 1.000 pessoas por dia, numa época dessa pandemia, é muito complicado. Eu penso, inclusive, e aí eu quero aproveitar para parabenizar o governador Paulo Câmara na condução aqui de Pernambuco e ao mesmo tempo, deixou na volta agora, deixou de fora, pensando um protocolo específico para as escolas. Porque, André, eu penso que nós temos que nos desarmar politicamente. O momento exige que a gente tome cuidado das pessoas, tome cuidado da vida. Então, não é questionando. E o professor não está trabalhando e vai receber salário? E o professor que está trabalhando muito? Porque o que a gente aprendeu também nesse estado, nesses 10 anos, tem uma coisa eu digo que muito importante para Pernambuco, que é a questão da educação integral, profissional, mas também da educação à distância, da EAD. Nós temos uma modalidade EAD, que ela começou lá em 2008, no exílio de 2008, e que em 2010 o ex-governador traz para a responsabilidade de volta, traz para a Secretaria de Educação, e nós tivemos o prazer de ficar à frente de 2010 até o ano passado, um ano e meio atrás. E nós tínhamos, na época, 20 polos de educação à distância. Hoje nós temos mais de 100. Então, Pernambuco tem uma expertise com EAD, eu digo que é com ensino remoto. EAD é uma modalidade de ensino. É importante que tem todo um arcabouço que garante a EAD, a formação através do ensino remoto. Nós fomos pegos de surpresa. Nós acordamos e a escola ela tinha que acordar de forma remota. Então, isso foi muito doloroso, é muito doloroso para todo mundo. Mas nós temos professores que já lidam, já trabalham dessa forma muito bem, e temos os professores que tiveram que aprender. E nós temos que ter um olhar especial para esses professores. Eu sou um desses, inclusive, né? Porque você sabe, eu sou professor de carreira, professor da rede estadual, e estou virando youtuber, estou fazendo live no Instagram para dar aula, ou seja, realmente é um momento de muito aprendizado para a gente. E o que é EAD? EAD não é você pegar uma aula presencial, gravar e que os alunos estudem. Que tem uma interação diferente, tem uma forma diferente e que o professor precisa de formação para isso. E, de repente, nós nos pegamos assim, em casa, e tendo que dar aula, porque o mais importante de tudo é que fique claro que perdas todos nós estamos tendo. Todos nós vamos ter perdas e grandes perdas, porque vidas estão sendo perdidas aí, cerca de 1.000 no Brasil por dia. Então, nós estamos vivendo um momento de guerra. Então, perdas nós vamos ter. Agora, a gente não pode perder o foco. E o foco é a aprendizagem para esses estudantes. O foco é não ficar na letargia, é não ficar esperando, é aprender fazendo. As pessoas às vezes dizem, mas vai ficar mal feito. Mas a gente precisa sair desse marasmo que é o isolamento, se você ficar sem um objetivo, se você ficar sem fazer nada. Então, eu penso que os nossos governantes, que os nossos líderes, eles precisam ter esse olhar especial, principalmente para os nossos estudantes e professores. Eu sou de uma época, no estado, que nós tivemos um programa muito interessante, que era o Professor Conectado.
Então, foi dado um laptop, um computador para todo professor. Então, a gente está chegando numa época que o professor, nós estamos numa época que o professor precisa trabalhar, seja, como você disse, no celular, seja no computador. Então, está na hora do governo chegar junto também, diversas necessidades, para que a gente não chegue com irresponsabilidade de voltar, de abrir, porque a economia é mais importante. A economia é importante, a saúde é importante, a educação é complexa e importante, é muito complexa a questão da educação, porque eu acredito que é um lugar onde mais pode se transmitir esse vírus e é bastante complexa. Então, acho que a gente precisa unir forças. Pernambuco ele está com um protocolo de até 31 de junho, sem aulas. Eu espero que isso perdure mais um pouco, até porque as autoridades estão avaliando a necessidade, se realmente está diminuindo o número. Que bom que diminuiu aqui em Pernambuco, mas é preocupante porque nós não temos um direcionamento nacional onde todos nós pudéssemos dar as mãos e seguir no único caminho. Assim, a educação em si, a gente sempre diz que ela foi uma das primeiras a parar e provavelmente ela será uma das últimas a voltar, né? Devido a esse ambiente propício, né? Porque é um ambiente onde você tem um contato, onde você Lógico. vai estar do campo. Aí, assim, hoje, né? Quando você pensa antes da pandemia, durante a pandemia, né? Você já disse aí que acha que realmente o governo tem que começar a abrir a cabeça para essas questões das necessidades digitais dos professores para estar se mantendo esse contato com o alunado. O que você acha que, além disso, poderia ser feito, não só em Pernambuco, mas no Brasil inteiro, né, para atender melhor essa política pública da educação, nesse momento tão difícil que a gente tem? Porque realmente a gente escuta muito, inclusive eu recebi até um vídeo esses dias, com Brizola, saudoso Brizola, né? No debate com Fernando Henrique dizendo, mas educação é muito caro. Aí Brizola devolve, cara é a ignorância. Né? E a gente sabe que é um meio que tem um problema sério de recurso, que tem uma dificuldade, e é um meio extremamente desvalorizado pela sociedade. A sociedade em si, agora a gente está tendo aí pais e mães mandando áudios para professores, para escolas, né? Vendo as realidades, porque eles têm tem 2 filhos em casa, 3 às vezes, e aí a gente sempre está com os filhos dele ali 50, 45, 50 por dia numa sala de aula, dando aula. Então, assim, o que você acha que, além de tudo isso que está sendo feito, se está faltando alguma coisa, se tem alguma coisa que pode ser feita a mais, para dar essa melhorada aí na educação? Eu penso que o momento, como eu até falei anteriormente, eu penso que o momento é de unir forças, é de ver as experiências que estão acontecendo. Nós fomos pegos todos de surpresa. O Brasil passa por um momento muito difícil, eu digo que é um momento muito binário, é o certo ou é o errado. É o que acredita, o que não acredita. Então, a gente tem que acabar com isso. Por exemplo, há uma discussão muito grande na própria academia, na própria universidade, da educação à distância. Nós temos no Brasil, nós temos já em Pernambuco, a educação à distância, nós temos a presencial. E nós fomos obrigados a trabalhar de forma remota. Vamos ver o meio termo? Eu não consigo entender, eu não consigo ver, por exemplo, a volta às aulas sem você utilizar a EAD, sem você utilizar o ensino remoto, para que você feche essa conta de 800 horas, mesmo com o Conselho Nacional flexibilizando os 200 dias letivos. Então, você não precisa ter os 200 dias letivos, mas você precisa ter as 800 horas. Mas, veja, eu mesmo de forma presencial, eu sou de uma época que eu nunca trabalhei de forma remota, eu digo nessa forma que está aí. Estou trabalhando agora. Tive o prazer do meu mestrado, meu mestrado foi sempre presencial. Eu fiz na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, todas essas formas que nós estamos sendo obrigados a trabalhar hoje, eu vi lá atrás, em 2012, 2013, no meu mestrado, porque eu fiz um mestrado semipresencial. Mas eu digo que a discussão ela não pode ser, tem que ser apenas presencial, ou pode ser totalmente à distância. Não, é hora de desarmar, é hora de construir. O que é que a gente pode usar do presencial, porque o tempo vai ser menor. Nós precisamos ter um protocolo de volta, não com 50 estudantes na sala de aula. Porque o sindicato, nós batemos tanto. São muitos estudantes. E agora? Como é que um professor... Porque, veja, mesmo que se faça rodízio, o professor vai ter contato com todos os seus estudantes. A gente não pode pensar numa categoria só. Tem que pensar no estudante e no professor.
na equipe gestora que está lá, que vai ter contato com todos os professores e todos os estudantes. Então, eu penso que a gente tem que, mais uma vez, eu digo que é se desarmar. O ensino remoto, na visão de muitos, pode ser a precarização do ensino. Pode ser. Mas a gente também tem o ensino precário de forma presencial. E vice-versa. Eu acho que é hora de unir forças para que a gente possa sair com o menor número de perdas dessa pandemia. Porque numa guerra, André, ninguém ganha. Todos nós perdemos. A guerra, o vencedor, ele perde muito. Então, nós estamos aí numa guerra com um inimigo invisível. A gente não consegue nem vê-lo. A gente só sente. E ele está levando tantas vidas. E o mais importante nesse momento é a vida mesmo. Porque sem vida não tem economia, não tem saúde, não tem educação, não tem nada. E a gente tem, por exemplo, a educação, né? A gente vê quanto faz falta, né? Que a política educacional tenha sido feita já há muito, não, ou melhor, não tenha sido feita há muito tempo atrás. Porque nós temos exemplos no Brasil, no sul do país, no sudeste do país, onde as pessoas estão conseguindo já flexibilizar, né, esse isolamento de maneira responsável, de maneira ordeira. Mas aí eu, em contato com pessoas que a gente conhece aí pelo Brasil afora, eles dizem, não, André, porque no momento em que, lá pelo início de março, disse, ó, vai ficar em casa, o pessoal ficou até final de abril em casa. Não saía para nada. Depois disso, né, as posturas políticas de alguns e tal, o pessoal começou a flexibilizar, mas eles tiveram uma liberdade maior. E, infelizmente, por a gente ter esse déficit educacional histórico, a população ela não está, digamos assim, preparada para poder seguir certas orientações. E é muito difícil, eu acho, você dizer a um pai de família que ele tem que ficar realmente trancado em casa, quando ele está vendo o filho e a filha passando necessidade e dizendo, não, você não vai trabalhar, você não vai ter como ganhar dinheiro. Né? E eu acredito que nesse momento a educação seria, se ele tivesse tido educação formal, né, bem feita, talvez ajudasse ele nesse entendimento ou até ajudasse ele a organizar melhor esse momento de crise. Mas, Paulo, como é que você vê aí essa crise, assim, essa educação pós-crise? Né? A gente está aí nesse momento tão difícil, mas ele vai passar. Se Deus quiser, ele vai passar. A gente sabe disso. E como será essa educação que você, de certa forma, já começou a falar aí que é necessário olhar o professor, olhar essa questão do número de alunos, mas efetivamente, né, como você pensa que vai acontecer isso? Né? A gente volta em agosto, você acha que vai ser prorrogado? Não, eu penso que tudo depende. Eu acredito que nós precisamos acreditar na ciência e ver como se comportam. Por exemplo, os números aqui em Pernambuco estão baixando. Estão baixando. Houve um protocolo de abertura de algumas lojas. Se esses números começarem a aumentar, a gente não pode pensar em abrir escola. Agora, tem uma coisa que a gente tem que ter certeza. O ano letivo, ele não é um ano fiscal ele começa em fevereiro e termina em dezembro. Ok, cabe ali no ano. Mas isso não impede que você continue esse ano. Eu digo continuar porque nós tivemos um mês de aula. Você continue esse ano letivo e entre em 2021, quiçá 2021 entre em 2022. Então, de repente, você faz um trabalho de 3 anos em 2, você reorganiza, tendo em vista essa flexibilização dos 200 dias letivos, com responsabilidade, que o estudante aprenda. Porque, por exemplo, existem uma outra questão muito séria. Nós trabalhamos com políticas públicas. O Estado trabalha com política pública. Ele tem que trabalhar para atender a todos. Não adianta dizer que no ensino remoto ou imaginar que todos os estudantes estão em casa assistindo aula de forma remota, que não é verdade. Não é verdade. Você pode ter um grande número, mas é um outro tipo de aula, é um outro tipo de trabalho que a gente precisa ter clareza disso. Mas veja, numa possível volta, eu acredito que você possa pegar esses conteúdos, pegar o currículo em si e rever como se foi feito, por exemplo, no ensino fundamental. Nós trabalhávamos por série, agora por ciclo. Então, você tem o primeiro ano, o segundo ano,
a criança lá com 6 anos e 7 anos, ele está no primeiro ano, segundo ano, no terceiro ano é que ela pode ser retida ou não. É por ciclo. Então, vamos pensar nessa pandemia, dando um exemplo aqui do ensino médio, como ciclo. Se vão voltar às aulas, por que não voltar primeiro? Porque nós estamos num processo de transição, de aprendizado. Por que não voltar primeiro os terceiros anos? Que tem um Enem na porta, que nós não conseguimos alinhar junto ao MEC, de que pensar no Enem, independente da pandemia, porque de imediato o ministro queria o Enem de toda forma no início de novembro. Ele já adiou por 60 dias. Será que esses 60 dias são suficientes? Eu não sei, ninguém sabe, porque o país não voltou ao normal. Já que não voltou, então a gente faz aí eu digo assim, faz uma junção do que nós temos do ensino. A gente precisa, então, dar conta primeiro desse terceiro ano, porque o primeiro e o segundo ano, eu estou falando do ensino médio como exemplo, ele pode dar conta nos próximos anos. Mas aí o Enem está na porta. E eu volto a dizer, nós não temos um alinhamento de MEC, de secretários de educação e de Concede. Você tem isso aí, é uma briga eterna. Todo dia você é surpreendido com uma medida provisória, com algo que mexe na vida educacional e sempre aumentando mais a distância entre do rico e do pobre. Ou seja, é importante que agora, mais do que nunca, nós busquemos ter uma política de governo, né? Uma política de Estado, não de governo, na verdade. Uma política de Estado e não de governo. De Estado. Política... E que esses governos, eles podem ser, tudo bem, cada um tem sua ideologia, cada um tem suas crenças, em quem você... Mas é hora de unir forças em prol do país, em prol do povo. A democracia nos permite isso. Nós precisamos respeitar as diferenças, mas tem hora que a gente tem que dar as mãos, tem que dirimir essas diferenças e ir realmente em busca do mais importante, que é a qualidade de vida e o aprendizado dos nossos estudantes. Paulo, em relação ao Enem, né? Isso é uma discussão sobre a educação que está aí muito em voga. E como é que você vê essa questão do Enem, né? Que inicialmente o governo federal declarou que não ia adiar e depois acabou adiando. E daí já fica discutindo datas. Como é que você vê essa questão do Enem para esse ano? Na verdade, eu parabenizo, aproveitar aqui essa live para parabenizar todos os estudantes, que foi uma briga dos estudantes do ensino médio. Isso é muito bonito, isso é muito forte, quando os estudantes se organizam para isso. Entrei na briga também, mas contribuí bem pouquinho para que o Enem, adie o Enem, né? Hashtag adie o Enem. Mas veja, eu acredito que foi um ganho, nós já vencemos a primeira batalha, mas a batalha continua, porque a batalha é de concepção. O ministro, ele acredita, ele precisa, ele tem eu digo assim, ele tem uma credibilidade, ele acredita, ele tem assim uma coisa... Uma crença. Uma crença, mas muito forte, de que ele precisa que as universidades não podem ser para todos. Ele quer as universidades para uns. Então, não me surpreende ele querer fazer o Enem de imediato, não me surpreende ele dar só 60 dias. E agora, ele vai ver a resposta. Ele fez aí, ele tem uma enquete perguntando para quando os estudantes querem o Enem. Eu não tenho dúvidas que esse Enem vai para maio. Pela vontade dos estudantes. Eu não tenho dúvidas. Por que maio? Porque foi a última data que ele deu. Que, na verdade, esse Enem ele tinha que ir para um período X após o fim da pandemia. Porque eu não sei como é que nós vamos estar em maio. Eu torço para que estejamos todos bem, tudo aberto, tudo funcionando. Eu torço para isso. Mas eu, particularmente, eu não tenho essa certeza. Nossos governantes não têm essa certeza. E essa guerra vai só nos fazendo perder pessoas, perder vidas. Nós perdemos aí, você que trabalha em Caruaru, nós perdemos uma grande gestora, desde 2008, que foi Mary Cavalcante, uma grande profissional, e eu estou dando ela como exemplo, mas nós vamos perder muitos professores se essas aulas voltarem de uma forma que não haja um protocolo que garanta a saúde e que garanta que esse professor não vai pegar esse vírus. E é muito difícil, não é fácil um protocolo desse, não. Não é fácil. Então, eu vejo o Enem como...
eu vejo uma vitória, primeiro porque ele botou os 60 dias e agora ele chega até maio. Tem uma data lá que, salvo engano, é 4 de maio, para que ocorra o Enem do próximo ano. Então, já mostra que nós organizados, que os estudantes organizados, a gente consegue barrar essas loucuras que tem aí. Agora, o que é que nos deixa muito assim impacientes? É porque isso está virando o cotidiano. O ministro tem que parar com essa briga essa guerra de força com as universidades. Tem que arranjar, tem que ter uma forma da gente trabalhar. Eu sou aluno da Universidade Federal de Pernambuco. Eu estou no final, estou no terceiro ano do doutorado em educação. E é uma coisa interessante. O ministro, o governo, decretou que as aulas voltassem ao normal nas universidades e nas escolas que trabalham, que são ligadas ao governo federal. Então, a Universidade Federal de Pernambuco, ela voltou, mas vários departamentos estão fechados. Então, para o governo, ela voltou. Eu estou tendo aula de forma remota, que, como eu disse aqui, eu fiz um mestrado semipresencial, então tem uma certa facilidade. Estou com uma única disciplina, pagando na universidade, é só uma tarde da sexta-feira. Mas, veja, eu tive esse privilégio de estar devendo essa disciplina, poder pagar essa disciplina. Mas tem disciplina que você não pode pagar dessa forma remota. E tem departamento que não abriu. Então, eu digo, é uma guerra. E justamente, diante dessa guerra, né, como é que os parlamentares de Pernambuco, assim como você, como é que a Assembleia Legislativa pernambucana e o pessoal da bancada federal, né, independente de partido, eu falo do Estado de Pernambuco, tem se posicionado nessa questão da pandemia? Eu tive o prazer de fazer parte desse grupo, porque nós somos lá na Assembleia 49 deputados que representam os mais de 9 milhões de pernambucanos. Então, todos os deputados, sem exceção, todos os deputados fizeram a doação de suas emendas para combate à pandemia, para combate ao coronavírus. Então, isso deu o quê? Cerca de 70 milhões para o governo. São emendas que nós temos anualmente. E, por exemplo, todas as minhas emendas, cerca de 1.800.000 foram para a saúde. 1.700.000 para o coronavírus e outros para 2 hospitais aqui de Recife, compra de equipamento. E vários deputados fizeram isso. Então, eu acredito que aqui em Pernambuco nós estamos tendo um alinhamento. Nós temos um alinhamento da Prefeitura do Recife, nós temos um alinhamento do Governo do Estado, nós temos um alinhamento com o Poder Legislativo, que tem ajudado na medida do possível. Os municípios que pediram que a Assembleia precisa votar, nós votamos de imediato o estado de calamidade desses municípios, para que agilize as compras deles. Quer dizer, o trabalho da Assembleia, eu penso que ela está sendo bem eficaz. Nós estamos trabalhando de forma remota, nós temos reuniões semanais das comissões de educação, das comissões de modo geral, são 16 comissões. Eu sou titular de 3 comissões, a Comissão de Educação e Cultura, da de Ciência, Tecnologia e Informática, da de Esporte e Lazer. Então, nós temos reuniões semanais e todas as quintas-feiras nós temos a nossa plenária, onde todos os deputados participam. São reuniões gravadas, são transmitidas ao vivo pela TV Alep. Eu tive o prazer de, juntamente com o secretário Fred Amâncio, fui eu que levei essa proposta junto ao presidente, da gente fazer um convênio. Então, hoje, as aulas em Pernambuco Educa Mais PE. Educa Mais PE. Educa Mais PE. Ele está sendo ao vivo pela TV Alep, e daí o Pedro Paulo, que é dono da TV Nova, também está fazendo essa publicação, tá? Está republicando para que esses estudantes tenham acesso. E nós fizemos essa parceria com a Secretaria de Educação, que eu penso que após a pandemia ela não pode parar. É uma TV a mais, é uma forma a mais que a Secretaria de Educação tem de chegar aos estudantes. Fomos criticados aí, alguém diz, mas não chega no estado todo. Mas onde tem TV Alep, onde tem o canal 22, eles podem assistir a aula. Então, eu acho que nós estamos caminhando. Só que a guerra ela é muito pesada. A guerra ela exige muito de todos. Então, a gente precisa, sim, dar as mãos para vencer esse inimigo. Então,
vê só, tendo em vista todo esse processo, né, a gente sabe que vocês têm um retorno muito grande da população e nesse momento mais ainda a população tem entrado em contato, né, pelas redes sociais, entrado em contato pelas mídias. É, como é que está sendo esse retorno com vocês aí, né? A população, ela tem demonstrado essa preocupação, ela tem indicado caminhos, ela tem participado desse momento efetivamente, ou ela tem meio que ficado em stand-by, aguardando, esperando para ver o que acontece? Eu penso que a população tem ajudado. Nós estamos num momento muito difícil, André, da política brasileira. Eu digo que a população em si, as pessoas não querem ouvir falar de política e eu acredito que, de certa forma, estão generalizando muito. Nós tivemos uma renovação política na Alep de mais de 50%. Eu faço parte eu digo desses novos. Eu não sou novo, mas faço parte dos novos que entraram. E nós temos tentado fazer a diferença, porque você sabe que numa equipe, num grupo, quando muda um membro desse, ele é substituído, esse grupo ele se reorganiza. Então, acredito que nós estamos tentando fazer o melhor, eu pelo menos estou tentando dar o melhor de mim. É muito desafiador, não é fácil, mas eu tenho dito, quem tem nos procurado, nós temos feito... Eu estou lá como representante desse povo, estou representando o povo para as políticas públicas. Eu lembro que nós fomos procurados por uma mãe, eu gosto muito de contar essa história, é uma mãe de uma criança, ela é deficiente física, e ela passava... Eu nem sabia que em Recife tinha parque para cão. Disse que tem o Parque Cão. E ela ia passando, a criança ia passando, disse, mamãe, deixa eu brincar naquele brinquedo, porque aquele brinquedo foi feito para mim. E ela me procurou e pediu que nós colocássemos uma lei de que nos parques públicos pudessem ter brinquedos específicos para pessoas com deficiências. Então, veja, eu digo que essa lei não é minha. Eu atendi uma necessidade de um grupo de inclusão para incluir essas crianças, esses jovens. E aí essa lei ela foi aprovada e todo o parque, todos os brinquedos que foram colocados em parques a partir de agora, no mínimo 5% são de brinquedos para a inclusão, para as pessoas com deficiência. Então, veja, eu estou lá fazendo meu trabalho e eu digo sempre, se quer, nos procura, porque a gente está ali para isso, para representar vocês. Agora, sei da dificuldade, mas sei também, André, que qualquer mudança, principalmente num país democrático, ela é feita através da política. Então, nós não podemos endemonizar a política, não. Nós precisamos cada vez mais procurar bons políticos. Nós precisamos cada vez mais cobrar dos políticos que nós colocamos lá. Porque é através da política. Eu digo sempre, Eduardo Campos tem entrado lá em 2007 como governador, foi ele que abriu a possibilidade de ser um gerente de CRE. Senão, até hoje, eu estava como diretor. Não é demérito, não, ser diretor. Mas, veja, a gente é professor, a gente quer galgar um espaço maior, tem um salário melhor de diretor, tem de gerente de GRE, depois fui gerente geral, porque fui do Programa de Educação Integral, depois virei secretário executivo durante cerca de 10 anos. Quer dizer, isso é importante em qualquer instituição, seja ela privada, seja ela pública. E isso muda como? Muda através da política, porque foi Eduardo Campos, foi uma política de governo que se transformou numa política de Estado, numa política pública, que é essa política de educação integral e profissional que nós temos no Estado de Pernambuco. Então, eu acho que a gente não pode endemonizar a política. É o contrário. As coisas acontecem através da política. Apesar de ser de uma outra área, né, minha saudosa professora Lurdinha, ela já dizia que o homem é um ser social e é um ser político. Né? Independente da política partidária, nós acabamos fazendo relações políticas a todo momento. Né? É uma relação com a família, é uma relação com os amigos, é uma relação com a esposa, com os filhos, enfim. É sempre uma relação política. Bom, Paulo, eu só quero lembrar que quem está entrando aí agora, a gente está fazendo uma conversa com o professor Paulo Dutra, né? Ele é deputado estadual, também foi secretário executivo de Educação durante quase 10 anos, secretário executivo de Educação Profissional e Integral, e ele deu essa honra para a gente estar aqui no Rota de Recife Novas Gerações,
para bater esse papo. Se você tiver alguma pergunta para fazer para o professor Paulo Dutra, tem uma caixinha aqui embaixo com uma interrogação. Você vai lá, clica naquela caixinha, põe a sua pergunta, que aí, quando estiver faltando uns 10 minutinhos, a gente vai dar espaço para fazer o maior número de perguntas possíveis para o professor Paulo. E eu muito me orgulho de dizer que é meu amigo, né? Assim, conheci Paulo já faz o quê? Uns 6 anos, meu Deus, já faz tudinho, ó, Paulo. Há 6 Tempo anos voa. ele é um... O tempo voa. Em Bezerros, Pois você é. indo para Caruaru. Pois é, eu em Bezerros vindo para Caruaru, que é Isso. a terra que eu adotei para trabalhar. Na verdade, hoje eu estou em Gravatá, né? Mas enfim, é um momento muito especial, onde eu trabalho hoje. E foi matéria da sua dissertação de mestrado na minha escola, não foi? Foi o Foi. Arnaldo Assunção. Na verdade, ela foi por acaso, porque eu fiz um recorte da importância dessa política pública. E no ano que foi feito o recorte, que é 2013, ela foi o primeiro lugar no estado de Pernambuco. Ela teve o maior IDEP. Eu fiz um estudo em cima daquela escola que teve o maior IDEP e menor IDEP, para que a gente pudesse ver a eficácia dessa política pública. E aí a escola que o Arnaldo Assunção, nesse ano, para nossa surpresa, ela foi a escola mais bem avaliada. E o Arnaldo Assunção, ela entrou em 2008 no programa de educação integral. Ela tem uma história muito interessante, porque nós vínhamos numa briga muito grande, eu digo numa briga de conceitos, de concepções mesmo. Como você, desde o começo a gente fala, eu sou professor da rede, e na hora dessas escolas se transformarem, nós tínhamos uns critérios. Era uma escola que fosse reconhecida como ensino médio, uma escola que os professores já fossem de ensino médio, para que a gente não pudesse ter o menor ruído possível para remanejar esses estudantes, esses alunos. E o que é que acontece com a Arnaldo Assunção? Ela nunca tinha tido ensino médio. Então, para mim, foi uma surpresa. Não vai dar certo, porque você tem que mudar toda uma cultura da escola. E a professora Fabiana, não sei se ela está nos assistindo, mas ela foi muito guerreira nessa mudança e nós conseguimos. Está lá até hoje, é uma escola que a diretora continua até hoje, desde 2008. Carinhosamente, eu a chamo de minha patroa, né? Sempre da minha patroa, ela, para com isso, menino, mas é verdade, é uma pessoa muito querida que nos abraçou. E como você certa vez comentou, eu me achei naquela escola, dali não saio mais, a não ser que seja para alçar voos mais altos, mas dali é minha segunda casa, minha terceira casa, na verdade, né? Bom, porque tem a minha casa em Gravatá, tem o meu apartamento em Caruaru, onde a gente vai para o trabalho, e tem a escola, que a gente passa mais tempo lá do que em qualquer outro lugar. Verdade. Bom, Paulo, aí eu queria que você fizesse aí também uma fala sobre a sua experiência como paciente, né? Que é um momento muito difícil, a gente acredita que não deve ser bom para ninguém ouvir essa história de, olha, você está com Covid, né? Você pegou a Covid. Como foi isso, Paulo? Você até comentou essa semana, né? Que só pensava em saco preto. Como é isso? Muito difícil. Eu tive eu digo que eu fui um dos deputados que primeiro se preocupou quando surgiu o coronavírus, quando surgiu a ideia de fechar a instituição, quando surgiu a ideia dos funcionários irem para casa. Eu disse aqui no gabinete, o primeiro, eu posso dizer aqui a vocês, foi Exaltino, que fechou mesmo e foi embora. E logo em seguida eu disse, não, minha gente, vamos fazer aqui um rodízio, basta vir uma pessoa e vamos cada um se cuidar. E eu também. Então eu me cuidei, eu não saí de casa, eu entrei em quarentena e de repente eu me vi com Covid. Eu cheguei em casa, eu fui em Timbaúba numa sexta-feira e no sábado eu amanheci com febre, dia 3 de abril. Por que eu faço questão de dizer que foi 3 de abril, da sexta para o sábado? Porque na quarta-feira seguinte, no dia 7 ou dia 8, mais ou menos, foi confirmado que eu estava realmente com Covid. Eu tive 10 dias de febre. Eu fiquei... As pessoas dizem que, não, por ser deputado, teve todo um atendimento especializado. Mas, minha gente, é um momento. O país, o Estado, ele está passando por algo muito, muito sério. É uma guerra. Então, não tinha. Eu tenho plano de saúde. É bem verdade. Há mais de 20 anos que eu tenho plano de saúde. E tenho o SACEP também. Mas eu não fui para nenhum dos dois. Porque lá, parece que foi ontem, 3 de abril. É tão pertinho. Mas era o início dessa pandemia aqui. Eu digo no Brasil e aqui em Pernambuco também. E não tinha. Qual foi a orientação para mim? É esperar se você vai ter falta de ar e se você tiver falta de ar, corra para o hospital. E eu tinha pavor de ir para o hospital para ser entubado.
E remédio nenhum, eu tomei dipirona, eu tomei Você muito chegou a ser Fraglar. entubado? Você chegou Não, a ser não, não, entubado, não Paulo? fui, eu não cheguei aí para o hospital. Eu tive 10 dias de febre, como eu disse, sendo controlado e acompanhado. Fiquei só, literalmente só em casa. Quem me ajudou muito foi uma professora da UPE, a professora Maria do Carmo, que ela chegou em fevereiro da Europa e ela veio, eu acho que ela veio com ele. E ela ia me dizendo, olha, vai acontecer assim, tudo que ela ia dizendo ia acontecendo. Era febre, era dor de cabeça, era diarreia, era a perda do paladar, era a perda do olfato nos 4, 5 dias. E vai vendo se ele vai voltando. E essa ânsia da perda da falta de ar, que o médico dizia, se tiver falta de ar, vá, mas não tomava medicação nenhuma. E o psicológico da gente muito abalado, sozinho em casa, fiquei literalmente só 21 dias. Coincidentemente, minha secretária estava de férias, e aí, de imediato, também disse, não é para voltar. A gente tem que cuidar da gente e dos outros. É isso que eu digo. Aí, quem fazia a limpeza do quarto, quem passava pano ali com febre, fazia, não deixe de limpar seu quarto, passar um pano com água sanitária. Então, toda manhã eu fazia aquilo ali, mesmo com febre, mas porque não existia um protocolo. Por exemplo, agora, toma cloroquina, não toma cloroquina, azitromicina, o ivermectina. Em 3 de abril, ninguém falava nisso. Para você ver como isso mudou. E que a gente está vivendo uma guerra. Agora também não pode ficar parado. E aí, no 12º dia do Covid, eu achei que estava com falta de ar e liguei para a médica e disse, vamos agora. Mas não se preocupe, depois do 12º dia você só melhora. Você só melhora. E realmente eu só melhorei, mas ainda fiquei aí. E aí estou me cuidando. Mas estou em isolamento. Minha mãe voltou para casa de 81 anos e ficou esses 4 dias ainda comigo em casa, né? Do sábado até a quarta-feira, quando meu irmão levou. Mas é uma coisa assim apavorante. E numa época em que a televisão só mostrava o número de mortes. Só mortes. Eu lembro uma das vezes que eu liguei para o secretário de saúde, disse André, e disse também a Nilton Mota. Nilton Mota é amigo meu e está nesse. E eu disse, pelo amor de Deus, começa a mostrar os que estão ficando bons. Sim, outra coisa. Nas redes sociais, ele é deputado, no instante ele fez o teste. Não. A sorologia, eu marquei 3 vezes e 3 vezes acabou o teste de sorologia. Paguei lá, eu fiz no português, R$ 350 para fazer, mas já tinha passado 38 dias, eu acho que eu fiz a sorologia, porque não tinha. Então é isso que eu digo, a gente vive num momento de guerra. As pessoas se igualam, mas a gente tem que ter muito cuidado. Eu digo que nós estamos num momento de abertura, mas é importante que se fique em casa, é importante que não ache de ir para o comércio. Eu tenho saído só para feira, até porque estou trabalhando em casa também. E de que eu fiquei com mais medo do que antes. E que dizem que não pega mais. Mas dizem, mas não tem nada científico. Paulo, a gente tem aqui algumas perguntas, né? Uma que eu acho que não quer calar. A maioria delas você já respondeu, mas eu acho que o pessoal chegou depois, então eu vou pedir para você fazer um resumozinho. Primeiro, a respeito à volta às aulas. Quando é que você acha que as aulas realmente vão voltar? Eu penso, como eu disse, o Pernambuco tem um protocolo de até 31 de junho as aulas não voltam, então acredito que lá para o dia 20 de junho deve estar saindo um novo protocolo, uns 10 dias antes, mas eu acredito que se continuar diminuindo o número de casos, provavelmente se pode pensar em voltar, mas eu acho que tem que voltar com muita serenidade, muita tranquilidade. O secretário Fred, ele é muito sensato nisso, acredito que ele está construindo um protocolo para não colocar em risco ainda mais os estudantes e principalmente os professores. E Paulo, como é que a gente pode trabalhar? Acho que você também já, de certa forma, já respondeu, mas aí, como trabalhar a equidade do estudo em casa, né? Já que nem todo mundo tem acesso à internet, a computador, a smartphone, né? Às vezes o smartphone, a mãe tem um smartphone sai para trabalhar, só chega à noite, e é aquele smartphone que não aguenta baixar uma foto. Não tem, é Né? verdade. Baixou a foto, ele trava. Né? E em relação aos alunos que renderem, a questão, eu acho que essa pergunta aqui, ela pergunta, é a Carolyn que está perguntando. Os alunos que não renderem referente à falta desse material, eles vão ser prejudicados de alguma forma? Né? Entendi. É Quando, isso.
André, só esclarecendo na pergunta anterior, quando eu falo principalmente os professores, é porque os professores, numa volta de professores, eles voltam com todos os estudantes. O aluno tem rodízio. O professor não tem como ter rodízio, porque ele precisa ensinar a todos. Por isso, principalmente, ninguém é mais importante que ninguém, de forma nenhuma. Mas, veja, a carência é grande, a carência é grande. Eu comentei aqui nessa live já que nós tivemos lá atrás um programa do governo que ele era o professor conectado, ele dava um tablet ao professor, era numa forma de inserir o professor nesse mundo digital. E amanhã a gente está entrando com a indicação para o governo do Estado, para o secretário Fred Armantes, que ele possa ter um olhar especial para ver esses professores, porque nós estamos falando dos estudantes, mas também temos professores que não têm acesso, não tem como fazer não, viu, André? Nós tivemos um programa também do governo, que era o jornal, todo dia você recebia seu jornal em casa. Eu penso que está no momento também do governo pensar num programa que vai auxiliar os professores a ter seus computadores, seus smartphones, seus celulares, que eles possam, inclusive, mandar a tarefa para os seus estudantes. Mas, veja, eu falei anteriormente que a gente precisa se desarmar. Tanto o ensino presencial, não dizer que a aula precisa ser só presencial, porque a gente não vai ter como, e nem o ensino remoto dizer que dá conta do presencial. Eu acho que é hora de unir essas forças, unir os especialistas que entendem dos dois e fazer aí um meio termo. A gente precisa voltar com responsabilidade e eu acredito que nós não temos como voltar sem usar a educação à distância, sem usar o ensino remoto. Em relação a esses projetos, podem ser feitos a partir da Alep? Projetos para fornecer computador? Não, nós fazemos um indicador. É o seguinte, a Alep, ela tem na verdade, são os poderes. A Alep, os deputados, ela não podem intervir no executivo, o que mexe com dinheiro. Por exemplo, sim, a gente não pode colocar uma lei que o governador vai dar computador aos professores. Não, de forma nenhuma. Tem que vir dele. Porque tem que ver os recursos que ele tem, se ele pode ou não. O que é que a gente faz? E é isso que eu estou dando entrada amanhã. Numa indicação. Eu indico ao governo que dê uma olhada na necessidade desses professores de ter acesso a essas mídias digitais, porque neste momento de pandemia vai ser muito mais importante para eles. Porque a gente fala muito que os estudantes não têm. Não tem, é verdade. Precisa ver os estudantes também. Mas os professores, por ser uma minoria para o Estado, pelo governo lá atrás ter tido um projeto como esse, a gente está colocando essa indicação para que o governo pense também nesse momento de pandemia. Bom, na verdade eu quero aproveitar aqui em nome do Rotary Recife Novas Gerações, como parte desse corpo, né, que também sou profissional da educação, faço parte das duas redes, estadual e municipal, tenho sofrido na pele. Achei até engraçado que a gente hoje foi fazer um teste dessa questão das perguntas. Eu entrei, durante 4 minutos, eu tinha quase 15 pessoas na sala, meus alunos entrando, como quem diz, professor, aquela coisa. Eles já estão atentos a essa situação, né, esperando, apesar que hoje é domingo, minha gente. Não tem aula no domingo. Eu sei que muitos estão aqui assistindo a nossa live também. Não tem aula no domingo, a aula é de segunda a sexta. Mas solidarizar com os colegas. Realmente, a Covid ela deixou de ser só números, ela passou a ser nomes. A gente teve a perca da gestora aqui de São Caetano, outros professores, colegas nossos também. Muitos. Né? Então, assim, a gente já está se encaminhando para o fim, porque o Instagram só nos dá 1 hora de live. Né? Então, eu quero aqui, em nome do meu presidente, Edinaldo Lacerda, né, que hoje eu sou estou secretário, porque se a gente nunca como você disse, eu sou professor, estou secretário do Recife Novas Gerações. E aí a gente, desde a semana passada, começou essa aventura que a gente queria fazer há muito tempo, de meio que um programa de entrevistas. E nesse momento eu acho que caiu como uma luva para isso. A gente teve a semana passada o Evaldo Costa, e você nos deu a honra, e realmente quero dizer que fico muito honrado em poder estar aqui representando o meu clube, de certa forma representando a classe de professores, conversando com você, que é muito querido, você sabe disso, todos nós. Obrigado. Da Educação Integral, do Estado de Pernambuco, e eu espero que você possa fazer muito ainda pela educação. A gente vai estar sempre ao lado para buscar melhorar isso que é tão, digamos assim, ignorado por muitos políticos,
né? Porque na hora que falar vai dar R$ 1 de aumento a professor. Menino, é uma confusão, mas ele não percebe, né, que infelizmente hoje o professor, para poder fazer um Precisa. salário e tal, ele precisa, né, para dar conforto à família, ele precisa trabalhar às vezes em 2, 3 escolas, né? Então é uma categoria que ainda precisa ser muito. Em Pernambuco, eu sempre discuto com os meus colegas quando o pessoal fala, André, mas a educação ela já está sendo sempre ruim e tal. Eu disse, não, a educação não está ruim. Né? Você vai comparar, na década de 90 nós tínhamos 25% de crianças fora da escola. Hoje isso passa entre 2% e 3%. Nós temos... Eu lembro que quando eu era aluno, eu fiz greve de estudante, porque minha escola não tinha telhado. E olha que era uma das maiores escolas da cidade de Gravatá, que era o Devaldo Borges. A gente tinha um livro a cada 5 alunos. A gente não tinha professor de química. Sempre aparecia um estagiário. Eu comecei minha carreira sendo estagiário em 2000. Um ano depois que eu saí da escola, eu voltei para dar aula. Né? E hoje a gente já não vê isso. A gente vê, sim, tem número de contratos, mas são profissionais formados, ou seja, a educação tem melhorado, e você é parte dessa história, você é parte desse momento que a educação vive. Então, quero aqui deixar o meu muito obrigado, e aí você tem 3 minutos aí para suas palavras finais do querido deputado, amigo e professor Paulo Dutra. Ô André, eu que agradeço a você, a turma do Rotary, por essa oportunidade. Eu quero dizer a você que é minha primeira live. As pessoas já têm, inclusive, Muita honra nossa, inclusive. Professor, faça uma live. Não, você foi o primeiro que me convidou, então é a minha primeira live. Eu quero dizer que estou muito feliz, desejar a todos uma semana abençoada. Hoje, como você bem disse, é domingo, um domingo à tarde, tarde de domingo, como diz o rei Roberto Carlos. E, na verdade, é agradecer mesmo a participação de todos, a oportunidade. É muito bom a gente poder falar da gente, um pouco dessa experiência, que eu me orgulho muito dessa experiência de trabalho, e mostrar que a gente pode ser professor e pode ser reconhecido e pode optar, sim, pela carreira de professor. E agradecer mesmo, agradecer a você e todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu estou vendo aqui tanto diretor, tanto professor, tanta professora que estão nessa... Teve um ex-aluno seu aqui, Paulinho José Barbosa, disse que você foi o primeiro professor de física dele lá em Timbaúba. No primeiro ano do ensino médio. Quer dizer, então isso é muito bom, isso é muito bom, ter tido essa oportunidade com você. Então é agradecer mesmo, dizer que estou às ordens e colocar o nosso mandato à disposição dos pernambucanos, mas sobretudo, que eu diga assim, que a gente tem uma relação mais próxima dos professores, dos estudantes, nos procurem, nos ajudem a construir esse mandato. Então agradecer mesmo de coração. Uma boa noite de domingo para todos nós e uma semana abençoada. E fiquem em casa. É isso aí. E antes que ela me mate, porque ela está ali embaixo mandando eu dizer que mandar um abraço dela a você, minha irmã Tassiana está mandando um abraço para você. Bom. E a você que esteve na nossa live, acompanha o Rotary Recife Novas Gerações. A gente está numa série de lives a cada 15 dias. A gente fez 2 semanas seguidas, porque semana que vem a gente vai ter a Convenção Internacional do Rotary. Então a gente vai estar todos aí virtualmente na Convenção Internacional do Rotary. Então, a gente quer agradecer, dar o nosso muito obrigado, que você possa acompanhar as nossas lives. Paulo, beijo no coração, meu mestre. Pra e você vamos também. continuar seguindo juntos, fortalecendo a educação. Okay. Tchau, pessoal. Até mais. Abração. É isso aí. Foi mais uma live do Rotary Recife Novas Gerações. E daí agradecemos mais uma vez a sua presença, a sua paciência, como diz Faustão, né? Para não ser plágio, a sua audiência, a sua paciência, e que você possa estar acompanhando. A cada 15 dias a gente vai estar com uma live trazendo para vocês assuntos relacionados à Covid ou não. E aí daqui a 15 dias a gente vai estar com um técnico, né? Na verdade, ele é um doutorando lá da USP de São Paulo, né? O Dr. Weiss, doutorando Weiss, né? Acho que é isso o nome dele. Ele está vindo fazer com a gente uma live também para explicar um pouquinho sobre isso, tá certo? Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.